Olá, no Papo de Engenharia. Nós estamos aqui com o nosso amigo que já foi presidente do CREA, Luiz Antônio Cossenza. Ele vai nos brindar aqui e falar um pouquinho sobre essa eleição que vai ser agora 3 de julho. Cossenza, muito obrigado pela presença, pela visita, a honra de estar aqui falando um pouquinho. Vou passar a palavra para você e depois eu faço algumas considerações. Oba, eu é que agradeço o convite, né, de estar aqui presente. A gente constantemente a gente vê aqui esse podcast aqui com algumas outras pessoas e tudo. Eu que agradeço o convite, estou aí à tua disposição. Tá bom. Muito obrigado e vamos lá. Por que que o Cossenza quer ser presidente do CREA do Rio de Janeiro? É Barata, pergunta difícil, não, né? não, não, não. Olha, eu fiquei 6 anos lá, É. né? Fiquei 6 anos à frente do CREA, 2 mandatos, mas na realidade a gente só teve um pouco de paz nos 2 últimos anos. Vamos ser claro aqui, nós pegamos aquele CREA lá com uma dívida enorme, mais de 70 milhões. Perdemos a saída dos técnicos que formaram o seu conselho. E quando eu falo conselho dos técnicos, né, a pessoa fala, mas quantos técnicos saíram? São Paulo, que é 3 vezes o Rio e 3 vezes em Minas, né, perdeu 60 mil técnicos. O Rio perdeu 96 mil, mais que Muita coisa. 50%, que representou, segundo o Confea, não é segundo o CREA, não, segundo o Confea, 22,4% da receita. E aí você vê, eu tenho que pagar uma dívida de mais de 70 milhões, 76 milhões, perdendo uma receita de 22,4% e o pior, a pandemia. É. Então, a engenharia foi para o espaço naquela época, né, foi destruída, né? E, e nós passamos 4 anos preocupados se a gente ia ter recurso ou não para pagar o salário dos funcionários no final do ano. Dezembro, 13º. Eu E nós, lembro disso. e nós fizemos uma contenção danada, né? E conseguimos recuperar. E aí eu tive recurso nos 2 últimos anos. E conseguimos entregar um CREA com 78 milhões em caixa, o presidente que entrasse. E a gente quer voltar para agora, com recurso, a gente fazer aquilo que a gente não conseguiu fazer. Fizemos muitas coisas, nós fizemos, mas tem muitas coisas, algumas coisas Que não deu tempo. e a gente tinha uma lei a cumprir, né? Das concorrências, o órgão público tem que se dedicar. 8666, ela tinha acabado, já tinha uma nova lei de licitação e que a gente tinha que obedecer, né? Então, qualquer qualquer compra, qualquer coisa, ainda conseguimos trocar todos os computadores, trocamos muita coisa, né? Fizemos muitas atividades, compramos sedes, 2 sedes, para poder usar esse recurso que nós tínhamos. Mas foram 6 anos, onde 4 anos foi algo terrível. E é por isso que eu quero voltar. E qual seria o seu projeto, Cossenza? Qual a sua meta agora, voltando para Olha, 2027, não é isso? é, a meta que nós temos, Barata, é dar mais agilidade nos processos que entram no CREA. Seja nas câmaras, seja no atendimento, melhorar o nosso atendimento. É importante a área de TI, muito importante a área de TI nessa questão, fazer com que os profissionais sejam atendidos com agilidade e que não percam mais nenhuma licitação por causa do CREA. Eu acho que isso que a gente precisa agilizar, melhorar o atendimento, melhorar a fiscalização, e é importante que, para isso, uma TI de qualidade. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa aproximar o CREA dos profissionais e empresas. E você acha que é possível isso? Acho que é possível, sim, e vou te dizer o que eu penso sobre isso. Eu acho que
o nosso povo, né? O povo brasileiro é assim, ele é muito presidencialista. E o telefone meu está à disposição de todo mundo tem, a gente atende todo mundo. Eu acho que é isso que a gente precisa. A gente está lá cumprindo uma missão. Eu acho que é obrigação nossa atender o profissional. Ele quer ser atendido e se precisar falar com o presidente, eu estou à disposição. A gente não pode impedir que as pessoas queiram falar com o presidente e o presidente se omita. E isso tem que ser para o Estado inteiro. Eu tenho dito que o nosso CREA não é municipal, ele é estadual. Então ele precisa estar em todos os municípios. Eu acho que a presença do presidente é fundamental, estar em todos os municípios constantemente. Mas você é um cara conhecido por rodar vários locais. Você não se contenta de ficar só na sede. Você já rodou de ponta a ponta, que eu lembro, né? Que já foi lá pro Noroeste mais de 22 vezes, o Sul Fluminense. O que te motiva para ir mais no interior? É saber como é que tá a engenharia por lá? É entender os profissionais? O que te faz rodar mais no interior? Porque os presidentes de CREA, no passado, eles só viam a região metropolitana. É evidente que, acredito que 70% dos profissionais estão na região metropolitana. Mas o interior sempre foi muito abandonado. E isso, quando eu ganhei a primeira eleição, Barata, eu falava que eu ia fazer o CREA ser estadual. E visitamos, sim, todos os municípios. Só para se ter uma ideia, inspetorias do CREA, eu acho que eu modifiquei 32 lugares para um local melhor. Era inaceitável, por exemplo, você ir lá em Miguel Pereira, ter uma escada imensa, 45 graus, não sei como é que aprovaram um projeto desse, que uma pessoa com mais idade, a atendente tinha que descer para a rua para atender o profissional. Falta acessibilidade. Então nós modificamos 30 e tantos lugares e a gente deu muito apoio ao interior, que eu acho que o profissional do interior tem a mesma capacidade do profissional aqui da região metropolitana. E às vezes tem presidentes que acham que tem que atender só a região metropolitana, que é onde tem maior quantidade de profissionais. Claro, a gente tem que atender todos os municípios, claro, da região metropolitana também. Mas não podemos esquecer que existe profissional no interior, existem empresas no interior. E é isso que a gente quer fazer. Voltar a fazer, continuar a fazer, agora com recursos, coisa que eu não tive, e usar os recursos em benefício do profissional. Acho que a gente precisa utilizar esse recurso para capacitar os profissionais, para a gente dar treinamento, que a engenharia muda muito, muda constantemente. Então a gente não pode ficar achando que o profissional que se formou, ele vai saber daqui a 10, 15 anos, 20 anos, que continua a mesma engenharia. A engenharia já mudou. Mudar constantemente. Constantemente. Então a gente tem que atualizar e só. Eu lembro também que o interior ele ficava muito grato, né, com a sua ida, com as capacitações que tinham na época, de vistoria, de perícia. Então eles não tinham como vir para cá e nós íamos para lá. E isso fez com que ele se integrasse mais, né, ao CREA. E eu, assim, particularmente, eu acho que o CREA realmente ele precisa abraçar todo mundo. É difícil, não é fácil. Não, eu sei que não é fácil, mas eu acho que tem que ser feito, Barata. Mas tem que ser feito. Tem aqui, claro, tem São Gonçalo, tem Nova Iguaçu, tem Duque de Caxias, tem Barra da Tijuca, todos são importantes, são região metropolitana. Tem Niterói, que eu acho que é a segunda maior regional nossa, é Niterói. Mas tem os que são longe. Esses são muito importantes. Sempre falavam para mim que o profissional é distante do CREA. Eu falava que não, o CREA que é distante dos profissionais. Né? E às vezes as pessoas criticam o CREA por falta de... Às vezes não conhecem a realidade, né? Como é o trabalho no CREA, a importância do trabalho do CREA. Né?
Essa questão do Confea, o que o Confea impacta no CREA? Você acha que algumas decisões lá impactam aqui? Quer dizer, eu digo aqui porque estamos aqui no Rio de Janeiro, mas nos CREAs em geral, ele impacta um pouco? Não tenha dúvida, as decisões são do Conselho Federal. Todas as decisões vêm do Conselho Federal. Quando há uma entidade nova, por exemplo, tem que ser aprovada aqui, vai para lá, eles dão a palavra final. Quando sai uma resolução que é para o Brasil todo, sai do Conselho Federal. Sai de lá, né? Então, nós precisamos, se tem alguma coisa que está interferindo nos profissionais aqui do Rio de Janeiro, nós temos que levar para o Colégio de Presidente para que o Colégio de Presidente se posicione a favor de uma mudança. A favor de uma mudança. E quem trata disso é o Conselho Federal. É o Conselho Federal. Poxa, tem muita gente que fala, poxa, mas a anuidade é cara, não sei o quê, o CREA está com... Não, a decisão do valor da anuidade é feita pelo governo, pelo Confea, não é? Então, tudo vem de lá. Então, nós temos que trabalhar junto ao Conselho Federal, não pode ter divergência com o Conselho Federal. Então, a gente espera que o Conselho Federal tome as medidas em prol dos engenheiros e das empresas de engenharia e, principalmente, das empresas nacionais. Isso é verdade. As estrangeiras estão invadindo cada vez mais e nós aqui estamos... O Barata, eu tenho até dito muito nas universidades, né? Você também dá aula e tudo, sabe o que eu vou falar. Nossos grandes engenheiros, pessoas que desenvolvem produto, os melhores engenheiros acabam indo embora do país. Sim. Indo embora do país, para outros países, porque aqui não são bem remunerados, não dão a devida atenção que eles devem ter. Você vê que na sua área, poxa, não é possível que o Brasil, com tanta tecnologia, não tenha uma fábrica de automóveis. Nós somos montadores de automóvel. Nós somos montadores de celular. Mas nós não desenvolvemos um celular, um chip que faça um celular nacional. Aliás, só tem computador, notebook, só tem 2 fabricantes de processador, AMD e Intel. Agora, nós temos tecnologia para fabricar um carro nacional. Mas isso passa pela política pública nacional? Eu acho que é uma decisão governamental. Eu acho que o governo tem que dar o apoio às nossas indústrias, aos nossos técnicos, nossos engenheiros, em vez de eles irem para fora, manter eles aqui. Sim. Nós não temos tecnologia, não fomos nós que descobrimos o pré-sal. Sim. O Guilherme Estrela não era o diretor lá que descobriu o pré-sal quando ninguém achava que ia conseguir atravessar a camada de sal. Então falta muito incentivo ainda, né? Incentivo, eu acho que precisa de incentivo do governo federal. Eu acho que é isso que a gente precisa. Para fortalecer mais a nossa engenharia. Nossos grandes profissionais deviam ser mantidos aqui. E hoje, Cossenzo, qual é o problema que você enxerga no CREA do Rio de Janeiro e o que pode ser melhorado? Olha, o principal problema hoje, isso já está dito por todo mundo, né? Mas eu quero ir para outros, é o nosso sistema, né? Acho que houve um erro quando você tira do ar o sistema antigo, quando um outro ainda estava iniciando a ser desenvolvido. Achei isso, eu como conselheiro lá, eu falei até para o presidente que foi um erro estratégico sem tamanho, né? Mas tem outros problemas. Eu acho que a tecnologia precisa, ela estar junto com o CREA, para a gente ter uma melhoria do nosso atendimento, fazer uma melhoria na nossa fiscalização. A fiscalização é a atividade fim do CREA. A que tipo de melhoria você enxerga? Melhoria de, quem sabe, até áreas que a gente não entre, por exemplo, através de drones, por exemplo. Estou dando um exemplo. Sim. Ter alguns instrumentos facilitar a vida dos nossos fiscais
Nós temos lá mais de 50 fiscais, né? E uma coisa, eu entendo que a fiscalização, quem conhece fiscalização é fiscal. Eu vou ser franco contigo, eu sou contra quando alguém que não conhece a fiscalização vai planejar a fiscalização. Eu entendo que a fiscalização tem que ser pessoas que já trabalham com essa fiscalização, assim como o atendimento tem que ser pessoal que é atendente hoje, são as pessoas que conhecem atendimento. Então, são áreas que... a porta de entrada do CREA é o atendimento. Então, e é a que sofre mais quando tem reclamação, né? É o que mais apanha. O que mais apanha são os atendentes, né? Eu acho que a gente precisa valorizar os profissionais da casa. Isso já era feito, né, no passado, né? Eles eram os titulares daquele segmento, mas eu acho que a ideia de você fortalecer os fiscais, né, na hora que ele for adentrar em alguma situação e facilitar ele num caminho que ele não possa se expor, porque eu acho que o fiscal também ele se expõe muito. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma geografia muito ingrata, né? Áreas hoje dominadas por facções, por milicianos, e eles acabam que não conseguem entrar. E aí a coisa caminha de um jeito, o poder público não avança, o CREA acaba não avançando e ninguém se fala. E eu acho que a gente podia pensar em juntar alguns órgãos, né, e facilitar a nossa caminhada. É muito fácil, né? As pessoas... Eu me lembro quando houve aquela queda de um prédio que matou uma criança e o pai, né? Lá em Rio das Pedras, né? Aí até também teve aquele outro caso lá, também lá perto de Rio das Pedras, chegaram, o CREA só foi depois e tal. Aí, como é que o fiscal do CREA vai, num local desse, vai autuar algum miliciano, por exemplo? É complicado. Você falou uma verdade. Eu vou dar só um exemplo, né? Que eles me deram uma vez uma camisa da fiscalização, né? E atrás ficava escrito Fiscalização Federal e com o brasão da... Aí eu fui almoçar ali perto do CREA e tinha duas pessoas, né, que vieram atrás, era a superintendente e o gerente de fiscalização. E eles escutaram o comentário, né? O pessoal que já estava almoçando, eu entrei na frente, pô, o que está acontecendo aqui? Polícia Federal aqui, mas era aqui no centro do Rio. Imagina sendo um local violento, né? Então, eu vejo que a fiscalização tem esse problema sim. Agora, nós temos que fazer um trabalho com os órgãos públicos, né? Seja com as polícias, a gente tem que tratar com eles. Ministério Público, com certeza. Ministério Público, Bombeiro, todos eles são importantes. Eu acho que até quando houve aquele acidente que morreu uma fotógrafa lá no desfile das escolas de samba, e o Ministério Público nos chamou lá, estava lá bombeiros, como você falou, bombeiro, o Ministério chamou bombeiros, chamou o pessoal da Liesa, chamou o CREA, chamou todo mundo para dar a solução. A mesma coisa com as explosões das caixas de inspeção da Light, né? Aquilo... Eu lembro de um caso lá de um fiscal que foi na Muzema e ele foi impedido de entrar. Alguém lá pegou... Ele vai forçar a entrada? E rasgou o papel e falou, aqui você não entra não. Como é que vai fazer? Entendeu? Como é que o CREA pode atuar? É um trabalho, vou dar um exemplo. Eu acho que o evento que dá mais empresas, né, é o Rock in Rio. São mais de 1000 ARTs. Tá? Eu visitei uma vez lá, e não é um trabalho do presidente, é um trabalho dos fiscais. Hoje, os fiscais do CREA, já há algum tempo, tá? Desde a minha época lá, eles têm uma sala junto com os engenheiros que montam aquela cidade.
pela aproximação que eles fizeram. Sim. Eles fizeram, são os fiscais. Isso nós temos que reconhecer. Assim como na cidade do samba, lá onde montam os carros alegóricos, hoje o CREA tem as portas abertas e não fui eu. Primeiro vai o fiscal lá. O fiscal vai lá, mostra que eles estão lá simplesmente para ajudar no que for preciso. Hoje as portas foram abertas pelos fiscais. Entendeu? Hoje, com certeza, se quiser ir lá, é totalmente... o CREA é muito bem-vindo lá, como no Rock in Rio. Sim, sim. São os chamados megas eventos, né, que a gente tem, claro. E que traz dinheiro para a cidade. Com certeza, com certeza. E a outra posição, como é que você pensa em valorizar aquele jovem, aquele estudante? Como é que a gente pode agregar a faculdade com o CREA? Eu tenho muitos amigos nas universidades, os coordenadores de curso e tudo. Nós precisamos fazer palestra lá, o CREA, o presidente presente, mas a palestra de quem entende de fazer uma RT, que eles saem da universidade sem saber o que é uma RT. Sim. Nós precisamos mostrar para ele a importância do CREA para ele. A importância que tem uma fiscalização. Que muitos aí acham que a fiscalização do CREA é para multar. Não é para multar. Ela é para orientar. Quando tem uma obra que tem RT, tem lá um profissional por trás. Tem lá um profissional por trás e esse profissional é responsável se alguma coisa der errada. E que espero que dificilmente aconteça. Sim. Mas quando dá, uma RT é um contrato. É um contrato. É um contrato. Então, mostrar para quem está saindo da universidade, eu acho que a gente tem que fazer palestra na primeira turma e também nas últimas, quando estão saindo, quando estão se formando. Eu acho extremamente importante eles saberem o que é o CREA. Porque os formandos hoje, quando um estudante de engenharia se forma, a gente tem que parabenizar muito os pais que conseguiram formar um engenheiro na família. Eu acho que, não só engenheiro, qualquer nível superior, mas a gente está falando de engenharia aqui, uma família formar um filho, uma filha engenheira... Não é fácil. Não é fácil. Eu acho que é uma das carreiras de nível superior mais difíceis, né? Sim. O curso de engenharia. Pelo menos a gente pensa nisso, né? Que o cara vai dizer que é de medicina, o outro vai dizer que sim, sim. Mas só que eu falo para eles, né? Você vai entender que a engenharia, não vou dizer só engenharia, a área tecnológica, né? Que é a engenharia, a arquitetura, os técnicos, a geociência, todos eles, nós somos responsáveis por mais de 80% do PIB desse país. Sim. Do PIB desse país. E hoje nós estamos muito mal valorizados. Sim. Diferente da China hoje. Diferente da China. Que toda a cúpula lá é engenheiro de diversas áreas. Gente, as pessoas talvez não saibam. O sistema Confiacrea é o maior sistema da América Latina. Sim. Tem 1.200.000 profissionais. A China forma mais de 2 milhões por ano. Por ano. Mas no ponto-chave da China, quem comanda são os engenheiros. Engenheiros. É isso que a gente tem que ver. Por isso que a China é essa potência. A gente tem que começar a enxergar o que o Brasil quer. É crescer, não quer? Com certeza. E cadê os engenheiros na política? A gente está aqui vendo aqui, você chegou a falar sobre fiscalização. Você acha que a fiscalização é eficiente hoje? Ela faz o possível, que não é fácil, 50 e poucos fiscais, nós precisamos ter um planejamento, modernizar a nossa fiscalização, ver o que tem de equipamentos novos, o que nós podemos fazer para dar uma estrutura para os nossos fiscais. E ter o planejamento da fiscalização ser feita por um fiscal do CREA. Sim. Não pode vir uma pessoa que nunca foi fiscal e comandar a fiscalização. Eu entendo que é fundamental que a fiscalização seja planejada por alguém que conheça o que é ser fiscal do CREA. Entendeu? Eu acho isso de extremo importante. E usar toda a área de dados que possíveis,
né? Todas as áreas de Todas dados as ferramentas para ele poder... não tenha dúvida nenhuma, para ele poder utilizar aquilo, porque hoje você entra no computador, você sabe se aquela obra naquele endereço, se tem alguma obra sendo feita e se tem ART. Ele sabe, às vezes sem ir lá no local. Mas a gente precisa dar instrumento para os fiscais. E o papel do inspetor? O que você acha disso? O inspetor representa o CREA, e aí eu vou falar uma questão que está no nosso programa de campanha. Nós, a gente pretende dividir o Estado em regiões. Falou assim, região serrana, por exemplo. Pelo menos de 3 em 3 meses, o presidente com os inspetores daquela região fazer reunião com os profissionais da região serrana, estou dando exemplo da região serrana, e empresas da região serrana. Porque cada área, cada região do estado tem um problema diferente. Então, é conversando com eles que a gente vai saber o que está afetando mais ele, o que a gente pode melhorar. Sim. Porque a gente tem um planejamento. Aí pode chegar um profissional lá e falar assim, mas eu estou com um problema assim e tal. Pô, como resolver? Então, pode ser que o problema seja naquela região, não seja na outra. Então, tá no meu programa eu não fiz isso, e eu acho que o CREA nunca fez, da gente ter reunião com os empresários de uma determinada região, com os profissionais, inspetores e a entidade local, se tiver. Aproximar. Exatamente, aproximar, porque nada melhor do que escutar. Isso não é difícil, não. Não é difícil. Olhar olho no olho para os profissionais. Eu tenho um exemplo, porque às vezes o profissional não conhece a fundo, às vezes já falaram para mim uma vez, né? Até um site aí, e ele chegou, fez uma entrevista comigo, ele batia muito no CREA, aí eu propus a ele, eu propus a ele levar os 10 a 15 que mais criticavam o CREA. Ele levou lá, gente, sentei e fiquei escutando. A nossa anuidade é muito alta, não sei o quê. Aí eu falei para ele, bom, então você tem que bater lá em Brasília, pô. Quem define o valor da anuidade não é o CREA. Aí eles falaram, mas o advogado não tem RT. Eu falei, sim, RT é uma lei, né? Você foi dirigente da multa, é a mesma lei da mútua, né? É a lei da RT. Eu posso levar esse assunto para o colégio de presidente, já que os advogados não têm, eles acabarem com a RT. Mas se botar eles acabarem com a RT com o valor da anuidade da OAB, eles não sabiam qual era o valor da anuidade da OAB. A nossa, na época, era 400 e pouco reais, daí já era quase 1.000. Não, aí não. Entendeu? Às vezes é falta de conhecimento, entendeu? Acho que falta conhecimento. Exato. Por isso que a proximidade no local é fundamental, explicar por quê. É fundamental. Qual é o papel da multa? Qual é o papel do CONFER? Qual é o papel do CREA? As pessoas acham que a RT, todo o dinheiro que entra é do CREA. Tu pensa? Eles não sabem. Que 20% vai para a multa, 15% vai para o CONFEA, o da multa vai 6% para Brasília, 14% aqui para a regional daquele estado. Tudo isso para compor, né? E aí o papel da multa, ninguém sabe. Ninguém sabe. Tem gente que não conhece a multa. Eu sou o maior defensor da multa. Acho que a multa é uma coisa fantástica, né? E que os profissionais não conhecem. Que é uma coisa lamentável, né, ô Barata? Eu sou da multa, eu sou há muitos anos. Me lembro quando eu entrei para... E usa todos os que puder dentro da multa. Uso, com certeza. Entendeu? Eu acho que a multa é fundamental profissional e eles não conhecem. E falando em multa, quem é o time da multa? Na nossa chapa? Bom, o diretor-geral é o Milton, né? Ele é funcionário da Light. O diretor financeiro é o Pietro, que é professor lá candidato à reeleição, porque ele já é diretor financeiro.
é professor lá da antiga Redentor, e é funcionário da prefeitura, né? São José de Ubá, né? E a Vera Bacelar, ela é funcionária da Sete Rio, né? Então esse é o time, com o Ludovice, presidente do Conselho Federal. Conselho Federal. E esse time é um time definido, que vai defender defende o Confea, outro defende a Multa, outro vai defender o CREA. O que você está pensando em como ajudar as entidades? Bom, temos hoje 19 entidades que estão aptas a estar na plenária. Eu vejo que eu tive muita dificuldade por conta financeira de ajudar as entidades, mas consegui ajudar, né? Naquela época tinha um regimento que tinha que ser cumprido para ajudar as entidades. Tinha que apresentar um projeto. E aí a plenária tinha 3 conselheiros que analisavam o projeto e depois que fizesse a prestação de conta, 3 que analisassem a prestação de conta. A gente não tinha envolvimento. Só que as entidades não apresentavam projetos, Barata, não apresentavam. E a prestação de conta tem que ser feita. A prestação de conta tem 3 conselheiros que analisam a prestação de conta. Tem entidade que às vezes acha que o presidente pode tudo, não sei o quê, que não precisa apresentar nota fiscal, por exemplo. Tem que apresentar nota fiscal, sabe? Então, eu acho que isso é ruim. Eu acho que hoje nós temos... Eu tinha lá, botava lá, se eu não me engano, não estou lembrado agora, 200 mil para as entidades, podendo aumentar, se chegasse, podia chegar até R$500 mil por dia. Eu tinha, principalmente nos 2 últimos anos, tinha recurso. Mas tinha que ter um projeto e não apresentavam. Quem apresentava, a CAERJ apresentou o projeto. Mas essa dificuldade, por que tem essa dificuldade? As pessoas não entendem ou não querem se debruçar. Tem que ter uma boa estrutura, por exemplo. A CAERJ tinha uma boa estrutura, apresentava projeto, recebia recurso, até para a corrida dos profissionais lá, que eles sempre fazem, né? A corrida dos engenheiros. Apresentava e tinha recurso, né? A SOBES, por exemplo, tinha recurso para fazer cursos, treinamentos e tudo, ela pegava recurso. Então, mas as entidades não apresentavam. E tinha também tinha um problema lá, eu acho que agora já mudou, que se a entidade tivesse diretor no conselho, não podia pegar recurso. Eu acho isso um erro. Né? E o que ele tinha que fazer é o seguinte: quando apresentar um projeto da sua entidade, você não pode votar sim nem não, se abstivesse. Sim. Na votação. Eu acho que é uma coisa mais lógica. Sim. Não tem motivo, porque mas se não for diretor da entidade, mas você é conselheiro do Clube de Engenharia, como eu também sou, né? Nós íamos votar contra o clube? De maneira nenhuma. Então não é por ser diretor, não. Entendeu? Então, é isso. Eu acho que a Mútua hoje também passa por isso. Você, quando pega alguma coisa lá de benefício ou algum benefício para a entidade, você tem que prestar conta. O CREA é igual. Então, quando você não presta conta, você fura aquele edital, né? Uma outra coisa que eu vejo que não é fácil. Como é que a gente vai pensar o CREA, pensar em buscar universidades, órgãos públicos? Qual é a linha de pensamento que a gente tem que trazer esse grupo para cá, para o CREA? Olha, as universidades é bem simples. As universidades, tem que ir lá nas universidades, no estado inteiro. Oferecer o que? Palestra? Oferecer palestra, oferecer treinamento para os profissionais, porque nem sempre o que é dado na formação de um engenheiro, às vezes você tem que dar uma capacitação para um determinado assunto, né? Você é especialista lá em elevadores, por exemplo. Ele dá o básico para a pessoa, mas por que não dá? Vamos dar um cursozinho, vamos dar uma capacitação, mostrar direitinho a questão, o que é um elevador, o que é uma roda, uma escada rolante.
sabe? Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Por exemplo, o maior problema que nós temos hoje na área elétrica aí é carregamento de carros elétricos, sabe? É uma coisa que pode afetar até um bairro inteiro, Sim. se der um problema. Até então pensam que não, é só ligar na tomada. Não é só ligar na tomada. E eu vejo hoje instalações mais na Barra em subsolos. Em subsolo, tudo fechado. E o bombeiro não aceita muito isso não. E nós temos lá uma norma lá, a Câmara Elétrica fez. Agora tem que ser uma norma para o Brasil inteiro, não pode ser só para o Rio de Janeiro, né? Entendeu? Bombeiros de fala São Paulo fala uma coisa, Rio está falando outra, exatamente. E no final ninguém está sabendo Exatamente, nada. nós temos que dar muito apoio às câmaras. Eu acho que as câmaras, elas são fundamentais para o CREA. Elas são fundamentais. Eu não tenho dúvida nenhuma. Câmara é uma coisa que precisa ser mais escutada pela direção do CREA. Eu acho que isso falta hoje ao CREA, sabe? Escutar mais, porque lá é que estão os profissionais da determinada área. Porque se eu estou lá, na presidência do CREA, você na Câmara de Mecânica, quem sabe essa questão dos problemas da mecânica é a Câmara. Sim. Quem sabe o problema da civil é a civil. E dali parte até para uma florestal, comissão especial para se tratar daquele exatamente, assunto. O Barata. Eu acho que é isso. As câmaras precisam ser mais valorizadas. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E valorizar os funcionários hoje que ajudam na Câmara, sabe? Que ajudam no atendimento. São fundamentais. Assessores são fundamentais. Eu acho que vai ser uma eleição hoje. Hoje nós temos aí alguns candidatos pleiteando. A sua proposta tem um lema, né, que é resgatar, né, o CREA, é isso? Eu entendo que a gente precisa resgatar o CREA em benefício do profissional. Das profissionais mulheres, sabe? Voltar a elas terem a mesma condição. Eu acho que foi o primeiro CREA que tinha uma diretoria na minha época que tinha metade da diretoria de mulheres, sabe? E o corpo gerencial do CREA, 60% eram de mulheres. Não por serem mulheres, não. Por competência. Ninguém vai indicar uma mulher por ser mulher. Sim. Ela tem que ser competente. E lá tem muitas mulheres competentes, assim como tem conselheiras competentes. Nós temos que trazer mais profissionais do sexo feminino para dentro do nosso conselho, para dentro da nossa plenária. Eu acho que isso precisa ser urgente, para elas terem voz, elas saberem defender, voltar a ter o programa Mulher que está abandonado no CREA. Eu acho que a gente precisa trazer de volta o programa Mulher, o programa Progredir, que é fundamental, que é a parte de capacitação junto com a multa. Por que a gente não pode capacitar de forma gratuita alguns cursos, junto com a multa, por exemplo? Não preciso nem falar, você conhece bem a multa está aí para isso. Então a gente precisa resgatar tudo isso no CREA. Aí você foi a primeira pergunta, por que você quer voltar? Eu quero dar continuidade àquilo que eu não conseguia fazer, porque eu só administrei, mesmo com recurso, 2 anos. Ainda fizemos muita coisa em 2 anos, mas não foi fácil. Não foi fácil. Você teve uma barreira na época, porque foi a pandemia. A pandemia, né? Foi terrível, você ficou Barato. Afastado, quer dizer, terrível. Você até ia ao CREA, mas não, eu ia todo dia para o CREA, mas os funcionários estavam todos em casa, não tinha mais fiscalização. Como é que eles iam fiscalizar a obra? Sabe? Então, e mesmo assim, se você olhar, eu não tenho os dados aqui, o número de RTs até não caiu. Eu tenho esses números, depois eu posso te entregar. Eu tenho esses números e a gente precisa resgatar a dignidade do engenheiro no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, né? Mostrar para eles a importância que tem a engenharia para o país. Eu acho que o nosso país precisa disso. Por isso que ele tem que votar nessa eleição. Tem que votar, as pessoas precisam votar. As pessoas precisam votar para essa eleição, para ter força. Porque quando os 110 mil profissionais estão votando,
O poder público vê na engenharia uma força. Vai te escutar, vai atender o presidente do CREA. Se tiver uma votação que não for expressiva, todos que estão aí não vão escutar quem é o Cossenza, quem é o Miguel, quem é o Ronaldo, quem é o Marcão, quem é o Anibolete. Não há respeito. Então a gente precisa fortalecer para esse jovem, ou esse engenheiro que já está formado já há 40 anos, para que ele possa votar. Eu gosto muito, Barata, quando vou numa conversa com estudantes, com profissionais, principalmente profissionais, eu gosto de escutar eles fazerem a pergunta e a gente responder. Porque você falar e não dá abertura para eles poderem se colocar, dizer o que está afetando a eles, eu acho isso, eu gosto de escutar eles. Faz as perguntas, qual é o problema? Às vezes é falta de conhecimento. Falta de comunicação. Exatamente. Falta de conhecimento. A gente resgatar isso. A gente precisa disso lá, sabe? Bom, ali já levantou a plaquinha, o Roger ali. As considerações finais. Por que os profissionais devem ou precisam, o que for, para votar no seu nome, Cossenza? Bom, eu quero resgatar a engenharia. Resgatar no nosso estado, no nosso país. Ajudar a mostrar a importância da engenharia para o nosso país, para a soberania desse país. Eu entendo que o CREA é importante para isso, mas para isso nós temos que dar dignidade aos engenheiros que hoje estão vários deles em outros serviços que não é de engenharia, estudam 5 anos e estão fazendo coisas aí absurdas, né? É lamentável o que está acontecendo e nós precisamos disso. O CREA hoje ele tem recurso para ajudar esse profissional. Então, eu quero voltar porque eu quero dar continuidade àquele que a gente começou e que não tivemos tempo de acabar. Eu quero voltar a conversar com esses profissionais, com essas empresas e defender sempre a indústria nacional. Ante a invasão de profissionais estrangeiros, ante a invasão de empresas estrangeiras. Elas podem ser bem-vindas. Não tem nenhum problema. Se vão investir no país, traz um técnico, devia ter uma lei que a gente pode pensar nisso, que cada profissional estrangeiro que viesse trabalhar aqui devia ter do lado, no mínimo, um profissional brasileiro. Eu acho que isso nós tínhamos que fazer, isso depende muito do Conselho Federal, brigar junto ao Conselho Federal para isso, no Colégio de Presidente. Isso. Aí você troca aquela chamada, né, inteligência, né? Ele está naquele país, ele estudou, que o brasileiro estudou de uma outra forma, e transfere aquela tecnologia ou para outro, ou para aquela empresa. E aí ele vai aprender como se faz e pode desenvolver aqui no país, aprender como se faz, é isso que a gente precisa, trazer tecnologias para a gente. Mas isso a gente precisa levar para o Colégio de Presidente, isso é uma função do Conselho Federal, junto ao governo federal. Então, é de extrema importância a gente trabalhar isso para dar dignidade, né? É inaceitável engenheiros ganhando R$2.000. Estudou 5 anos. E é o que mais tem aí. É o que mais tem aí. Quando não está desempregado, sem ganhar nada. Ele está sem ganhar nada. Atividade que não é a função dele. E uma profissão que eu volto a falar, representa o desenvolvimento do país. Concordo. A soberania desse país. É possível isso? Eu acho que é possível. Mas a gente precisa abrir o mercado novamente, que está muito fechado. E para isso a gente tem que conversar com as grandes empresas, as nossas grandes construtoras. Ninguém gera mais emprego direto, mais rapidamente do que a construção civil. Você é mecânico, eu sou eletricista, a gente sabe disso. Mas cada grande construção, com certeza, vai ter que ter lá um eletricista, vai ter lá um mecânico, segurança e outras
modalidades, porque então a construção civil é importante, e as grandes obras são do governo federal. Sim. E a gente precisa que qualquer licitação de engenharia não seja o menor preço também. É outra coisa Sim. importante, porque fica um leilão, não, eu faço isso, eu cobro isso, não, então eu vou pelo mais barato. E às vezes o melhor não é o mais barato. Então a gente tem que ter a parte técnica também antes de abrir o envelope de preço. Então a gente tem que valorizar a nossa engenharia. Eu acho que para isso a gente precisa ter um CREA mais perto dos profissionais e das empresas. Cito muito uma empresa lá em Itaguaí que eu fui visitar, que todo o material da Petrobras era importado. Eles começaram a fabricar aqui em Itaguaí e aprovaram na Petrobras, com uma qualidade tão boa ou melhor do que o importado. O Guilherme Estrela foi lá visitar. Qual o nome da empresa? Macovap. Eu tenho que admirar e como ela, outras podem fazer a mesma coisa. Desenvolver produtos nossos. Lá só tem brasileiro. É uma indústria nacional. E o Magalhães Esteira foi lá, ficou encantado. Foi fazer uma visita. Aliás, nós fizemos uma live lá, né? Uma live ali, não pode. Não é isso? É uma live. Então nós precisamos que a indústria nacional se desenvolva. E para isso nós precisamos dos nossos cientistas aqui no país e não fora. Não é difícil. Basta querer. É verdade. Ô César, obrigado pelo bate-papo. Eu acho que o que você falou é verdade. A gente tem que fortalecer e trazer essa garotada para votar, entender o sistema, qual é o papel do CONFER, qual é o papel do CREA, qual é o papel da Mútua. Se fortalecer como profissional, não mais aceitar. Eu sei que é difícil a gente falar, mas não mais aceitar, mudar a denominação daquele profissional que se formou engenheiro para ser auditor técnico para burlar o piso salarial. Fortalecer a parte empreendedora da engenharia. Nós temos tudo aqui para crescer, fortalecer, pensar no que a gente pode mudar. E assim, a gente deposita, né, esperança nos líderes, né, que estão aí se colocando à disposição para vir como presidente do CREA e pensar em que 90% dos profissionais não estão satisfeitos ainda, porque não votam. Isso, para mim, é mais complicado. Isso é uma demonstração que eles não estão preocupados e deveriam estar preocupados, né? Escolher um candidato, seguir, fortalecer a engenharia, fortalecer as questões políticas do nosso estado, do nosso país. E eu acho que só tem a ganhar a engenharia, a geociência, a geologia, enfim, todos os técnicos de segurança do trabalho que estão aí também com a gente. É verdade, é verdade. Eu acho que é o momento. Eu acho que já passou do tempo. Acho que a gente precisa valorizar o nosso profissional, nosso cientista, desenvolver tecnologia aqui dentro do país. Porque senão, e eu espero que um dia, Barata, a sua área, que é a mecânica, desenvolva um carro nacional. Tinha um amigo nosso falava isso, a gente só não faz um carro, temos tecnologia para desenvolver um carro nacional. Senão o chinês vai tomar conta daqui a pouco, que já está tomando conta nas ruas, a gente sabe disso, né? E você entra num carro deles aí, a eletrônica tomou conta. Tudo eletrônico. Né? Então, tudo tem engenharia. Eu até falo, às vezes, quando eu vou em algum local, para estudante, que eu até falei, vou dar um prêmio aqui para quem mostrar alguma coisa nessa sala, nesse auditório, que não tem engenharia. Não acham. Não acho.
Não acham, tudo tem. Se a gente está falando aqui hoje é porque tem tecnologia, tem a engenharia aqui. Aí teve uma estudante que chegou e falou, não, mas tem o cafezinho ali na mesa, não sei o quê. Pô, quem planta? Não é agronomia? Quem não é do nosso sistema? Tudo tem engenharia. Tudo tem engenharia, sabe? Então, e as pessoas acham que engenharia é fácil. Não. Que engenharia é cara. Assim, Eles acham só que quando você está fazendo uma obra, por exemplo, você vai lá, você é o responsável, vai lá, olha se está tudo bem, vai para outra, vai para outra. Tem engenheiro hoje ganhando muito menos que o pedreiro. Não que eles não mereçam, né? Só pegando esse gancho, lá em São Paulo tinha um casal, né? O casal devia ter os seus 20, 30 anos, garotos novos, e construíram um chalé, os dois. Aí ele lá no YouTube, em São Paulo, porque eu fiquei até admirado, ele falou o seguinte: eu coloquei tudo na inteligência artificial, nem precisei de engenheiro. Ele construiu um chalé de acordo com o que o ChatGPT foi falando para ele. Isso não pode acontecer. Isso, na minha visão, as pessoas têm que dar a importância que depois que cai, depois que mata, as pessoas falam, mas o cara aí não viu, o cara aí não... Entendeu? Isso, os órgãos públicos precisam estar abraçados com os CREAs regionais e saber, teve engenheiro, teve arquiteto, teve técnico, teve contrato, para tentar mitigar esses Barata, qualquer obra, acidentes. Isso é uma realidade. Você já foi conselheiro lá, já foi conselheiro outras vezes, já foi coordenador. A obra mais fácil de você fiscalizar é a civil. Por que a civil? Toda obra, na porta tem areia, pedra, tem tudo que está lá visível. Mas você imagina na elétrica, se o cara está reformando, entra com uma bolsa cheia de fio, cabo. Não, você não vê. Não é visível. Então, mas a gente precisa atuar, mostrar para a população a importância. Porque a fiscalização é para defender a sociedade. Sim. E é por isso que acho que alguns conselhos eles não estão fazendo o que é responsabilidade deles. Quando você diz que pode construir, como foi o caso, eu tive um problema com o Conselho dos Arquitetos, pode construir um galpão com 200 metros quadrados, aliás, 2.000 metros quadrados, com estrutura metálica, soldada, e um arquiteto, ele acabou pagando a multa lá. Aí eu perguntei ao presidente até do CAL na época, né, não é o que é atual, mas qual é a matéria que o CAL qual é a matéria que o arquiteto estuda na faculdade sobre soldagem? Aí ele não estuda, mas deram atribuição, então ele tem atribuição. Meu Deus do céu. Se o conselho de fiscalização é para garantir a sociedade, a segurança da sociedade, eu acho que os conselhos eles precisam rever tanto os técnicos quanto os arquitetos. Os arquitetos é mais fácil até, porque todos eles têm a mesma atribuição. E o CREA? Sombreamento, cada um pensa que pode fazer. Então é isso, Barata. Eu acho que a gente precisa dar um choque de ordem lá no CREA. Vocês, obrigado pelo bate-papo, tá? Tamo junto.